A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, que Deus possa estar com você, trazendo bênçãos e poder para sua vida, para sua casa. Queridos, hoje eu quero falar dentro da queda. Nós estamos expondo o que a queda causou no homem. E dentro do assunto da queda tem dois subassuntos muito importantes para serem pautados. E nós precisamos pautá-los para conhecer e para determinar o estado do homem após a queda adâmica. E como são essas duas pautas para determinar a condição humana após a queda adâmica? Primeiro a gente tem as bênçãos mortais que vieram após a queda adâmica e qual foi as maldições que vieram após a queda. Então nós temos bênçãos após a queda e maldições após a queda adâmica. Vamos então falar agora. Primeiro eu vou dar uma explanada geral. Qual foi as maldições que vieram com a queda do homem? Nós temos algumas maldições que Deus, não é boa essa palavra maldição, mas algumas consequências que vieram com a queda de Adão. Por exemplo, a Adão, Deus disse que do trabalho do teu rosto comerás o teu pão. Esta consequência foi que trouxe ao homem a responsabilidade de produzir e comer da sua produção. Mesmo que a terra dá tudo que o homem precisa, ele precisa preparar a terra, cultivar a terra, plantar, colher. Isto demanda trabalho. Esta foi uma consequência da queda adâmica. Então, a condição do homem, ela mudou. A condição feminina, a consequência feminina que veio da queda de Eva, a queda de Adão foi o trabalho. A queda de Eva, qual foi a consequência primordial? Foi que ela teria filhos em meio a dores. Essa condição de Eva se propõe até hoje, assim como a condição de Adão. Adão e Eva tiveram uma condição, não foi um castigo, mas uma condição punitiva por aquilo que eles fizeram.
porque Eva poderia ter filhos antes da queda, não poderia? Poderia, mas ela só começou a ter filhos com dores após a queda de Adão e Eva. Então, as punições principais foi Adão, do teu trabalho, do teu suor comerás o teu pão. E a Eva foi que ela daria luz em meio a dores, certo? E aos dois veio toda punição que desenvolve do pecado. Qual foi essas punições gerais por meio do pecado? Foi dores, foi próprio trabalho, foi tu sentir um vazio dentro de você, até espiritualmente falando. Tudo isso foi consequências que veio após a queda. O próprio afastamento de Deus foi uma consequência da queda. A queda em si afastou o homem de Deus, mas após a queda houve um afastar de Deus, da presença de Deus, primeiro por eles e segundo porque foi uma punição. Eles perderam uma parte do Espírito de Deus. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Primeiro, eles se afastaram, então perderam a presença. Mas em segundo lugar, o próprio Deus, como castigo, trouxe esse afastamento. Então, vamos lá. Primeiro eles se afastaram e depois Deus os afastou. Agora, vamos lá. Esse foi a primeira consequência foi o banimento, como eu já disse, da presença de Deus. O profeta Nefe, ele disse que esse banimento da presença de Deus foi algo tem sido uma coisa terrível e que sumamente cena, e se não houvesse sido, se não houvesse um remédio para isso, teria sido mais terrível ainda. E nós, qual foi o remédio que Deus deu para essa ruptura? Foi Cristo Jesus. Então, se Cristo não tivesse vindo, essa primeira consequência da queda teria sido mais terrível ainda. Então, a primeira consequência foi o banimento da presença de Deus. Esse foi o primeiro e o mais terrível. A segunda condição de banimento ao homem após a queda foi ter igualmente parte na morte temporal ou física. Ou seja, isso
a morte, ela também é uma terrível calamidade, porque antes, no Éden, antes da queda, o homem não poderia morrer. E ele houve uma condição física de morte. A gente já falou de morte, aqui a gente já tratou que existem 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Uma das condições após a queda foi a morte física, que gerou uma terrível ruptura entre a primeira vida e a segunda vida, entre a vida mortal e a vida eterna. No meio dessas 2 vidas, essa passagem de vidas chamada morte é algo terrível, né? A gente tem medo da morte porque a gente não conhece, e isso foi uma condição resultante da queda de Adão. A terceira resultante da queda de Adão foi que ele ganhou conhecimento e experiência. Porque antes da queda, embora ele tivesse sido pleno, ele não podia conhecer o bem e o mal. Tanto é que quando lá em Gênesis 3, Deus ordena Adão e Eva a não comerem do fruto da árvore, ele disse, porque no dia... E aí Satanás disse que no dia que eles comessem da árvore, eles seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal. E de fato, eles após a queda conheceram o bem e o mal. Só que não da forma que Satanás fez eles imaginar, mas na forma de um pecador. Porque quando Satanás ele disse que Deus estava escondendo um jogo, falando minhas palavras, e que eles seriam conhecedores do bem e do mal, Adão achou que eles governariam e seriam como Deus. Só que Satanás não disse isso. Ele falou entre linhas a Adão. Então, de fato, eles ganharam conhecimento e experiência. Só que esse conhecimento e experiência foi um pouco também a sua ruína. Não estou dizendo que o conhecimento e a experiência não sejam bons, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Adão e Eva, eles achavam que seria um outro tipo de bênção e de experiência. A quarta condição após a queda de Adão e Eva, a quarta condição foi que eles obteram o dom. Eu tô falando devagar, tá? Porque eu ainda tô meio rói. Mas
após a quarta bênção que Adão e Eva obteram, foi ter o dom de ter uma posteridade. Então, após a queda, Deus deu a eles a bênção de terem filhos. Antes da queda, eles poderiam ter tido filhos? Olha, eu creio que sim, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele criou eles perfeitos, mas não fazia parte do plano de Deus que eles teriam tido filhos antes. Por isso, creio que não aconteceu. Mas levando em conta que Deus criou-os já perfeitos, então creio que sim. Mas não foi assim que aconteceu. Então, mas a quarta condição é que eles ganharam o grande dom de serem pais de uma posteridade. Adão trouxe a morte espiritual e física. Por causa da transgressão que foi pronunciada por Adão, a morte, que é o banimento da presença de eu bani você, como assim? Desculpa, eu acho que eu fui banir ele e eu me confundi, perdão. Perdão mesmo, não foi por mal. Toda vez que eu bloqueio, alguém, gente, ou quando o cara é muito chato, eu bloqueio para sempre. Mas geralmente eu bloqueio temporariamente até acabar a live. E eu não costumo bloquear, não foi, eu também sou falho, gente. Já, eu não bloqueio quem me ajuda, né? Não foi a minha intenção. Então eu peço que você me perdoe. E me diz o nome do cara que tava me zoando, que da próxima vez que ele entrar aqui, aí eu vou bloquear ele, tá bem? Mas me perdoe, cara. Deixa eu ver seu nome aqui. Caiman, não sei o nome, mas então me manda o print, que aí eu vou, vou te seguir aqui para te poder entrar em contato com eu aqui pelo TikTok e me manda o print. Me segue aí, eu já te segui pra gente ser amigo. Então,
a queda, ela trouxe a bênção. O Adão trouxe a morte espiritual. Adão por as bênçãos e Adão ouve. Desculpa, gente. Houve bênção. A queda de Adão, ela trouxe a morte espiritual e física. A morte espiritual deu-se no momento da queda e banimento, mas na mesma hora foram lançadas igualmente as sementes físicas, tornando mortais. Ou seja, assim eles estavam sujeitos à queda, aos males da carne, que resultaram na separação gradual de equine para a humanidade avançada. Então, assim como nós sabemos, quanto mais eles envelheciam, mais eles ficavam doentes, mais problemas eles tinham, menos mobilidade, menos condição de fazer as coisas, e isso só iria acabar na morte. Então, isto foi uma condição da queda, que eles teriam problemas físicos até a morte. Além disso, pela expiação de Cristo, não só Adão, mas toda a sua posteridade, ou seja, toda a raça humana, foi redimido dos efeitos físicos da queda e além disso, todos então terão, eu vou ajeitar lá, todos terão então desculpa, e todos se levantarão então na manhã da primeira ressurreição para receber a imortalidade de Deus Pai por Jesus Cristo. Então, isto, ok, depois eu vejo, muito obrigado. Então, isto, uma da condição após a queda foi que nós só receberemos as bênçãos da eternidade e a imortalidade não na carne, mas após a morte, após a ressurreição, numa nova carne, no mesmo espírito, mas num corpo glorificado. A transgressão, e aí nesse corpo glorificado, teremos então a bênção de não mais morrer, de ser imortais, assim como Deus o é hoje e sempre.
Então, o que a transgressão trouxe? Ela trouxe a morte. E o que a morte nos diz? Que a transgressão pela morte veio por causa de Adão. As Escrituras nos ensinam isso. Por exemplo, o Senhor revelou em Moisés, na nova revelação, no livro de Moisés. Olha o que o Senhor ele disse para através do seu servo Smith Jr. Olha o que ele disse. Você que não tem por escrito aí, abra na internet aí, Moisés capítulo 6, na tradução de Joseph Smith do Gênesis, em Moisés capítulo 6, verso 59, olha o que o Senhor ele nos diz acerca disto. Ele diz assim, Moisés 6:59. Portanto, dou-te o mandamento de ensinarem estas coisas liberalmente aos filhos dos homens, dizendo. Agora eu vou ler o segundo final. Por causa da transgressão que vem a queda essa que traz a morte, e sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito, que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino dos céus, da água e do Espírito, sendo limpos por sangue. Sim, o sangue do meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro, sim, a glória imortal. Então, aqui o Senhor, ele nos ensinou o quê? Que o homem, ele teve que após a queda, o homem perdeu a imortalidade, porque antes ele era um ser eterno. Mas pela ressurreição de Cristo, ele ganhou novamente esta condição. Agora, não esse nascer de novo vem por meio da expiação de Cristo. Então, nós não conseguimos imaginar que o Senhor haya criado a morte em qualquer criatura, planta, animal, ou mesmo na terra em que habitamos na época de sua formação. Na época da formação, os homens,
eles não estavam sujeitos à morte. Tem uma frase que diz que antes da queda o homem não podia pecar, e após a queda o homem não pode escolher não pecar, porque ele está sujeito ao pecado. E aí a gente já viu o que é pecado e o que é natureza pecaminosa. Pecado como ação e pecado como estilo, condição humana. Então, a morte foi o resultado da violação de uma lei e passou a todas as coisas por sentença do Deus onipotente através da transgressão de Adão. E foi-nos dado domínio sobre todas as coisas. Em Gênesis 1:26, desculpa, em Gênesis 1:23 diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o ar e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Adão ganhou a bênção de ser dominador da terra. Ele é o representante dos homens. Então, por isso que quando Adão pecou, todos então passaram a ser pecadores, porque ele é o representante legal entre Deus e o homem, entre uma raça e a outra raça. Ele é o primeiro, depois houve o segundo, o Cristo, o segundo Adão. Então, tanto Adão quanto o Cristo, eles foram colocados como representantes do homem. Um representante mortal e corruptível e um representante imortal, incorruptível e perfeito, Jesus Cristo, o justo. Então, até tem uma passagem de Paulo que ele diz: assim como foi um homem só entrou o pecado no mundo e com ele a morte, assim a morte, eu vou ler que fica mais fácil. Romanos capítulo 7. Peraí. Romanos capítulo. Porquanto estávamos mortos às paixões e pecados que são pela lei operavam em nós fruto para a morte. Cadê? Romanos 8. Peraí. Romanos 8. Romanos 8:11 diz assim, não é isso aqui, agora eu não vou achar a passagem. Peraí. Agora eu não tô achando. Mas tem uma passagem que Paulo ele diz, né?
que assim como some o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim por um só entrou o entrou foi redimida a raça humana. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós fomos salvos e libertados por Cristo, que é o autor e o consumador da nossa vida literal e da nossa fé, certo? Isto é o que Paulo chama então que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, certo? Agora eu não vou deixar passar. Mas Brigham Young, ele disse o seguinte: algumas pessoas lamentam que nossos primeiros pais tenham pecado. Isto é tolice. Se estávamos em seu lugar, eu estou lendo uma citação, depois eu vou explicar, não é que eu concorde com tudo. Se estávamos em seu lugar e eles não tivessem pecado, não pecaríamos. E eu não culparia Adão e Eva. Por quê? Porque foi necessário que o pecado entrasse no mundo. Nenhuma pessoa jamais poderia compreender o princípio de exaltação sem que houvesse o seu oposto. Ninguém jamais poderia receber a exaltação sem se familiarizar com seu oposto. Como pecaram Adão e Eva, uma pergunta? Opuseram-se diretamente a Deus e seu governo? Outra pergunta. Não, eles violaram uma ordem do Senhor e por meio dessa transação o pecado veio ao mundo. O Senhor sabia que eles assim agiriam e havia designado que assim fizessem. Então veio a maldição sobre o fruto, sobre os vegetais e sobre nossa mãe terra. Recaiu sobre todas as coisas que rasteiam, sobre as sementes do campo, os peixes do mar e sobre todas as coisas concernentes a essa terra, através da transição do homem. Fecha aspas, ou seja, a morte ela passou a todos. Eu só tenho uma ressalva aqui do presidente Brigham Young, que tem uma coisa que eu não concordo. Ele diz assim, algumas pessoas lamentam que nossos primeiros pais tenham pecado. Ele diz, isso é tolice. Por que tolice? Se eu acho errado que Adão e Eva tiveram pecado, porque eles tinham que ter pecado para que se multiplicasse coisa. Ok, mas eu acredito ainda que se eles não tivessem pecado, Deus teria achado uma forma de ter nos preservado.
de ter preservado a nossa descendência, de nós ter nos... Então, não sei como seria isso, mas eu acho que lamentar o pecado de Adão e Eva não é tolice. É tu querer ser mais parecido com Deus. Eu aceito tudo, todas as outras coisas que ele disse aqui, mas eu acho que não é tolice, eu acho que é tu não querer ter participado disso. E em seguida, o presidente Helder Pérez e Pátio e o presidente João Taylor deixaram-nos um ensinamento sobre isso. Eles disseram, abre aspas, primeiro dando ouvido à tentação, o homem perdeu seu lugar perante Deus. E esta queda afetou a criação inteira, bem como o homem, causando a ocorrência de várias mudanças. Ele foi banido da presença do seu Criador e um véu foi posto entre eles. Ele foi expulso do jardim do Éden a fim de se levantar, de lavar a terra, a qual foi então amaldiçoada por causa do homem, devendo começar a produzir espinhos e cardos com o suor do seu rosto deveria ele ganhar seu pão, e dele comeria aflição todos os dias de sua vida, e finalmente retornar ao pó, abre aspas, fecha aspas. Antes de eu continuar, só deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos numa sequência de aulas, então se você não viu as outras aulas, eu recomendo que você veja. Na aula passada, eu já vou voltar para a citação, mas na aula passada nós vimos o ensino do Antigo Testamento nas duas aulas passadas sobre a moral e sobre a conduta. Vimos o que é moral, o que é conduta, o que é santidade e o que é verdade. Na aula passada vimos esses 4 princípios à luz do Novo Testamento e vimos o conceito do pecado. E hoje nós vimos o pior pecado, que é a condição do pecado da negar o Espírito Santo. E hoje nós estamos vendo o que a queda resultou, certo? Qual foi os resultados da queda? Então, voltando para cá, o Helder Pérez, esses dois Helder, o Helder Pérez e o presidente João Taylor, o que eles ensinaram é que a queda do homem por Adão foi o que nos afastou da presença de Deus, mas também foi o que
para eles é chamado de nós ter, como eu vou dizer, de ter ocorrido várias mudanças no comportamento do homem e do homem em relação a Deus. Então, quando nós falamos da queda do homem, nós estamos vendo que eles foram banidos da presença de Deus. Isso foi péssimo, com certeza, mas eles também ganharam experiência. E esta aflição, esse banimento da presença de Deus foi algo totalmente ruim, totalmente pecaminoso. Agora, como foi? Nós falamos aqui, estamos falando aqui sobre a condição do homem após a queda. Então, até que nós vimos que primeiro o homem foi banido da presença de Deus, tudo. Segundo, ele teve igualmente uma parte da morte mortal e mortal temporal ou física. Terceiro, ele ganhou conhecimento e experiência. E quarto, ele ganhou o dom da posteridade. Eu também com dois, mas tá beleza. E a morte veio a todos os homens. Então a condição do homem da queda é um cenário muito prejudicial e muito devastador. E o presidente Kimball, o presidente Joseph Smith, aqui no seu livro Doutrina de Salvação, ele mostra, e eu vou dizer que eu meio concordo e meio discordo dele, após ele apontar essa situação do Zelder Pele e John Taylor, após ele terminar a discussão da condição do homem após a queda, ele faz uma afirmação que para mim não foi de bom tom. Mas eu vou te explicar o que ele quis dizer e no final eu vou dizer se eu concordo ou não. Ele diz, o título é o seguinte: A queda de Adão, uma bênção. Ele diz que a queda de Adão foi uma bênção para todos nós. Eu vou explicar o raciocínio dele. Ele diz que sem a queda, o primeiro subtítulo é: sem a queda não haveria imortalidade ou vida eterna. Então, uma das conclusões que o presidente Smith chegou é que quando o homem foi expulso do Éden, o Senhor lhe impôs uma sentença. E qual é essa sentença? Que
um parênteses, alguns acham que essa sentença foi terrível, fecha parênteses. E ele disse que não foi uma coisa terrível, mas foi uma bênção. Qual foi essa condição? Ele diz que esta condição foi, disse assim, que grande obra é proporcionar a imortalidade e vida eterna do homem. E aí ele diz assim, a fim de que a humanidade obtenha salvação e seja exaltada, é necessário que os homens adquiram corpo nesse mundo e passem pelas experiências e aprendizado que se encontram somente na mortalidade. O Senhor disse que sua grande obra e glória é proporcionar a imortalidade e vida eterna do homem. Com certeza, isso está lá em Moisés 1:39. Só que, e aí ele diz assim, sem a mortalidade não haveria como realizar essa grande bênção. Ok, em partes eu concordo, mas vamos refletir um pouquinho. Quantas coisas veio após a queda? Quantas coisas de ruim? O meu intuito e o meu dever aqui é fazer você raciocinar. Quantas coisas veio após a queda? Coisas desfavoráveis. Para tu dizer que uma coisa é uma bênção, você tem que dizer que essa coisa é totalmente boa. Concorda? Quem concorda comigo? Vou repetir, para você dizer que algo é uma bênção, você tem que dizer que essa coisa é uma coisa totalmente boa, né? A queda, ela foi algo que resultou coisas boas ou coisas ruins aos homens? Ao meu ver, ao olhar das escrituras, ela proporcionou coisas ruins. Então, como eu vou dizer que a queda de Adão foi uma grande bênção? No sentido que, ok, os homens deveriam, porque eles dizem o seguinte, sem a queda de Adão, o homem não poderia procriar, porque era necessário que o homem povoasse, enchesse a terra para obedecer o mandamento lá de Gênesis 2. Ok, era necessário, era um mandamento. Se não fosse um mandamento, não era necessário que o homem enchesse a terra, mas foi um mandamento antes da queda. E esse é o mandamento, a gente obedece, ponto, acabou. Agora, a pergunta é, para o homem povoar a terra, é necessário que ele pecasse? Ou Deus, ele já criou a mulher da costela de Adão com a condição de procriar e ter filhos? Se a condição foi criada em Eva da procriação, não é
necessário pecado. Então, como dizer, como assim a queda foi uma grande bênção? O que eu posso dizer é que o homem, ó, que tem uma passagem que o homem que diz que o homem precisa, que é necessário ter oposição em todas as coisas. Nesse ponto eu concordo. Se tu levar pelo ponto que é necessário ter oposição, bom, então podemos dizer que foi uma meio, digamos assim mesmo. Mas poderia ter tido oposição sem ter pecado. Mas você chegar num livro e dizer que que foi uma grande bênção Adão e Eva ter pecado, pera lá, meu amigo. É que nem dizer que Jesus ele não concedeu salvação ao ladrão da cruz. Sabia que tem um livro que nós vamos estudar no módulo de consagração que diz lá que Deus ele não, que Jesus quando disse ainda hoje comigo estás no paraíso, tem um homem um profeta moro que diz que Jesus ele não disse que Adão estaria com ele. Jesus ele disse que ele estaria no mundo espiritual. Pera aí, meu amigo. Isso é distorcer a palavra. Então, voltando para cá, eu concordo que a queda teria que ter ocorrido, mas porque fazia parte do plano de Deus. Embora eu não concorde que somente pela queda o homem evoluía, e eu acho que não, acho que assim, embora eu ache que o homem poderia crescer e se desenvolver por outros meios que não teria sido aquela de pecado, eu também concordo que a queda fazia parte do plano de Deus. Então, eu não sei porque, mas fazia parte do plano. Agora, eu também não posso dizer que o pecado foi uma bênção. Aí não, meu amigo. Então, e olha o que ele diz aqui. A queda do, abre aspas, não sou eu que estou dizendo, abre aspas. A queda de Adão foi uma bênção disfarçada. Olha só, tem mais. Foi o meio de promover os propósitos do Senhor no progresso do homem, em lugar de ser um impedimento para ele. Fechado. Aqui ele lambuzou tudo. Tudo que ele falou até agora eu concordei. Tanto é que esse aqui é o material do nosso curso. Mas dizer que Adão e Eva foi uma bênção que eles fizeram, e mais, dizer que foi uma bênção só faltou ele acrescentar a palavra pecado, que né, foi uma bênção disfarçada de pecado. Ele não disse pecado, né? Mas só faltou. Ele disse, foi uma bênção disfarçada. Que é isso, meu amigo? A queda do homem foi uma desobediência a
Deus gerou morte eterna, morte física e morte espiritual, os 6 tipos de morte, como a gente viu na outra aula, os 6 tipos de morte. Então, como isso aqui me indignou agora? Como vou dizer que a queda de Adão foi uma bênção? Olha, meu Deus do céu, se a própria Bíblia disse que isso foi um pecado e que o pecado é transgressão da lei e que qualquer que comete pecado é inimigo de Deus. Não, mas aí eles dizem que não, né? Não. Adão e Eva não pecaram, eles transgrediram a lei. Mas a própria definição de pecado é transgressão da lei. Como tu vai dizer que eles não pecaram, meu Deus do céu? Então, nós, muitas vezes, é que eu dou um recado para a igreja brasileira, tá? Tem 5 pessoas agora que eu ataquei. Tem 4 pessoas aqui agora, fique comigo e eu quero dar um recado. Muitas vezes nós queremos colocar sobre as escrituras o que nós pensamos. E não é assim que funciona. Pecado é pecado, bênção é bênção. Agora ele escreveu em palavras: a queda do homem foi uma bênção disfarçada. Meu Deus, tenha misericórdia. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Eu vou orar aqui, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meu Deus, tá louco. Desculpa, gente. Nós temos que orar. Mas, gente, não é porque eu discordo de uma coisa que eu vou jogar o manual fora. Não. Vamos lá. Gente, tem um tópico que eu vou ter que refutar ele todo, ok? Agora eu vou deixar de falar de dar aula para refutar. Esse tópico todo tá errado do livro dele. Eu vou citar aqui para vocês, Doutrina de Salvação, página capítulo 4, capítulo 7, página 123, tá? Vamos lá. Depois que ele disse que a queda do homem foi uma bênção disfarçada, ele disse assim: transgressão e não pecado de Adão. Esse é o subtítulo do título dele. E aí ele diz assim, o nome do livro é Doutrina de Salvação, de Joseph Smith. Estamos lendo na página 123. Olha o que ele diz. Transgressão e não pecado de Adão. Eu vou ler
primeiro parágrafo do subtítulo, olha só, nunca tenha taxa de pecado a parte que Adão e Eva teve na queda. Tampouco o acaso de Adão não haver pecado. Alguém poderá dizer, bem, eles não quebraram o mandamento? E aí ele responde sim. Mas vejamos a natureza desse mandamento e os resultados decorrentes. E aí ele vai começar a citar aqui essa citação. Eu vou fazer uma aula exclusivamente sobre isso. Eu vou pegar essa parte na aula que vem, eu vou falar sobre isso. E deixa eu só pegar uma coisa aqui, mano. Eu quero mostrar duas coisas aqui para vocês. A primeira é essa aqui. Cada um não tem pecado. E a segunda é uma coisa que eu achei num livro aqui que entra nisso que eu vou falar, que é sobre o ladrão da cruz. Não pode aqui agora. Eu não vou checar agora, mas eu vou achar e aí eu vou trazer aqui para vocês na próxima aula o que o presidente Spencer do Kimball ele falou sobre o que aconteceu a respeito de Adão e Eva e do homem, certo? Eu vou trazer isso na próxima aula, eu não vou achar aqui agora. Mas a conclusão desta aula é a seguinte: houve sim bênçãos da queda. Podemos dizer que houve bênçãos. Bênçãos de Deus. Veja, preste atenção, houve que bênçãos da queda sim. Bênçãos de Deus que utilizou o mal para o bem, mas não bênçãos por causa que Adão fez aquilo e por isso houve uma bênção. Não,
houve bênçãos porque nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Mas o que Adão fez foi um pecado mortal. Então, nós temos que parar de romantizar o pecado de Adão e Eva. Eu concordo que não tem o pecado de Adão foi pecado assim como o nosso. Às vezes a gente acha que o pecado dele é maior que o nosso, não. Pecado é pecado. Agora, claro que tem graus de pecado e tal, mas pecado em si é uma transição e tanto Eva e Adão quanto nós pecamos. Agora, tu dizer que Adão não pecou e mais, tu dizer que a transição de Adão foi uma bênção, pelo amor de Deus. Gente, vamos ler as escrituras. Sabe, um cara que se diz, isso aqui é livro de um profeta da Igreja Sud. Eu vou fazer um vídeo só para refutar esse cara. Porque isso aqui é heresia pura. Tu dizer que Adão e Eva não pecaram e mais que foi uma bênção o que eles fizeram. Que Bíblia nós estamos lendo, hein? Que Bíblia a gente está lendo? Que aula sabatina, que escola dominical nós estamos frequentando? Tá, eu sei, isso aqui é um livro de um cara que é secretário, ok, mas o livro em si é ótimo, é 10. Só tem essa merda dessa coisa aqui no meio. Tanto é que já estou na página 120, todas essas páginas aqui que eu peguei, todas essas aqui, ó, as 120 páginas aqui, ó, eu endossei, tá endossado, tá aí no meu curso. Agora, Isto aqui que ele disse aqui na página 121, isso aqui é heresia pura. Gente, aí você vai me dizer, mas como você vai ler um livro se tem uma heresia lá no meio? Eu não vou jogar um livro todo fora por causa de uma heresia. Agora, eu também não vou ensinar heresia. Entendeu a diferença? Então, aula que vem, eu vou falar sobre isso. Mas deixa eu terminar um tópico aqui só pra gente concluir, tá? Nem dá pra terminar o tópico, porque eu vou ter que refutar todo esse tópico. E aí depois ainda ele diz assim, sem Adão não haveria queda, sem queda não haveria expiação. Lógico, se não houvesse pecado, por que haveria expiação? Isso é lógico, isso é uma lógica. Mas não é que Deus ele já tinha planejado tudo. Então, olha,
eu vou dizer que eu nunca peguei uma coisa assim ao vivo, mas isso aqui me espantou, tá? Mas vamos lá, a gente tava falando da condição da queda, de Adão após a queda, e a morte que veio após a queda de Adão sim, com certeza. Mas a queda de Adão, ela houve para nós, certo? Ou melhor, ela houve e por causa disso teve uma vez nós, Jesus Cristo veio, certo? Eu quero voltar aula que vem, então voltamos. Eu vou achar aqui um outro tópico e eu vou refutar os dois juntos. Esse ponto da queda e o pecado do ladrão da cruz, a remissão dele, tá? Queridos, eu quero dar um recado. Nós, além do curso de teologia, dos 3 cursos de teologia, nós estamos fazendo a leitura das escrituras. Eu vou fazer um áudio das escrituras. Então nós estamos, primeiro vamos ler a Bíblia. Isso vai demorar uns 3, 4 anos. Primeiro vamos ler a Bíblia, depois o livro, as outras escrituras que eu vou mostrar para vocês, tá bem? Então na aula que vem, nós vamos debater esse tópico se a queda de Adão foi ou não uma bênção. Eu digo que não, mas a gente vai debater lá. Também a queda de Adão e se foi uma bênção ou não, e o ladrão da cruz, certo? Que Deus abençoe. Vamos terminar lendo a lei do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e concluímos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Eu já tenho que concluir. Eu vou deixar a leitura para a próxima live, tá bem? Que Deus abençoe cada um de nós, Senhor. Nos abençoe e nos proteja, que nos dê seu amor e a sua direção. Obrigado e nos perdoe nossos pecados, que possamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia inspirado, Senhor, nossas ações e nos ajude a realizá-las. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as
mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até a próxima aula, hoje à noite. Que Deus abençoe. Gente, tomara que o TikTok ali grave essa live. E por favor, vá lá e se inscreva no nosso canal do YouTube em nome de Cristo. Amém.